Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 141. Desculpe, não é nada pessoal. Bum, bum, bum. 3 bijudamas detonaram consecutivamente, causando estragos no campo de batalha. As explosões rasgaram as fileiras das forças de Wagakure, deixando o chão marcado e corpos espalhados. A batalha havia chegado a um ponto de virada, os shinobi de Konoha só precisavam manter o ritmo, e a vitória estaria próxima. Mas para Kakuzu, o resultado desta guerra era irrelevante. As forças de Wagakure podiam estar lutando com unhas e dentes, mas toda a destruição que causaram precisava ser contabilizada. E Kakuzu já estava de olho em sua recompensa. Ninguém, nem mesmo o próprio primeiro Tsuchikage, poderia detê-lo. Com um movimento rápido, sua máscara de água retornou ao seu corpo. O pé de Kakuzu mal tocou o chão antes de ele disparar para frente como uma sombra. O campo de batalha estava em ruínas, e os shinobi de Wagakure jaziam mortos ou feridos pela devastação das bijudamas. Ninguém tinha forças para detê-lo. Ele saiu rapidamente da zona de guerra, mirando em um esquadrão de shinobi de Iva em retirada. Percebendo que Kakuzu os perseguia, os esquadrões Iva restantes sentiram uma pressão imensa. Enquanto fugiam, rapidamente tomaram uma decisão. 3 ficariam para trás para detê-lo. Vendo 3 shinobi de Iva mudarem abruptamente de direção para interceptá-lo, Kakuzu nem se preocupou em diminuir o ritmo. Estilo fogo. Uma enorme muralha de chamas irrompeu, varrendo o campo de batalha como uma rede gigante. Os 3 shinobi de Iva foram instantaneamente incinerados. No entanto, o sacrifício deles deu tempo aos seus companheiros. Outro esquadrão mais à frente enviou mais alguns shinobi para bloquear o caminho de Kakuzu. Desta vez, eles lançaram poderosos jutsus do estilo terra no momento em que se enfrentaram. Embora suas técnicas fossem relativamente de pequena escala, elas eram defensivas, criando barreiras formidáveis contra o avanço de Kakuzu. Mas contra Kakuzu, a defesa não teve importância. Seu corpo endureceu instantaneamente com medo do rancor da terra e com um único suspiro, ele destruiu 3 muros de terra em ascensão. Em menos de meio minuto, ele abateu os shinobi que estavam em seu caminho e retomou sua perseguição. Novamente, Iva enviou mais shinobi para interceptá-lo. Mais uma vez, eles falharam. Esse padrão se repetiu várias vezes durante 30 minutos. Finalmente, em uma planície aberta, Kakuzu se erguia vitorioso. Em suas mãos, quase sem vida, estava seu alvo Gari. Espalhados ao redor dele, estavam mais 3 shinobi de Iva, todos derrotados e incapazes de resistir. Caíram no chão, encarando Kakuzu com ódio ardendo nos olhos. Mas Kakuzu não se importou com os olhares furiosos. Nem se deu ao trabalho de falar. Formando um selo com uma só mão, ele se preparou para acabar com eles com um ataque casual no estilo tempestade. Então, por instinto, seu olhar se voltou para o horizonte. Uma figura baixa, mas incrivelmente robusta, surgiu à distância. Seus braços pendiam frouxamente ao lado do corpo, o corpo ligeiramente inclinado para frente enquanto corria em direção a eles a uma velocidade vertiginosa. Kakuzu estreitou os olhos e interrompeu momentaneamente seu jutsu. Esse aqui é um problema. Esta área já estava além das fronteiras da cidade da Árvore Branca. Considerando que a guerra ainda estava em andamento, era inevitável que Wagakure tivesse tropas estacionadas nas proximidades. Mas a assinatura de chakra que ele sentia naquele recém-chegado o intrigava. Interessante. A figura que se aproximava rapidamente diminuiu a distância. Em poucos instantes, ele chegou a apenas 10 metros de distância e finalmente diminuiu o passo para caminhar. Era um adolescente, não mais que 15 ou 16 anos. Ele vestia uma armadura carmesim espessa e pesada, com a cabeça coberta por um manto vermelho com capuz combinando. Um pano preto escondia a metade inferior do rosto, adicionando um ar de mistério à sua presença. Não esperava que alguém já estivesse usando esse visual. Para os 3 shinobi de Iva no chão, no entanto, a visão deste jovem foi nada menos que a salvação. Oh, você finalmente chegou. Estamos salvos. Oh, aquele desgraçado. Ele está com o Gari-sama. Você tem que levá-lo de volta. As linhas de frente foram atingidas pelos ataques da besta com cauda. Agora, você é nossa única esperança. O desespero deu força às suas vozes, e seus apelos se encheram de urgência. Assim que perceberam que as forças de Konoha haviam vencido, imediatamente se reportaram ao quartel-general. Nunca imaginaram que o reforço chegaria tão rapidamente. E embora fosse apenas uma pessoa, esse indivíduo em particular tinha um peso imenso em Wagakure. Se ele estivesse ali, eles teriam uma chance, não apenas de derrotar Kakuzu, mas de mudar completamente o rumo da batalha. Só esse pensamento os encheu de esperança. No entanto, apenas acenou para seus companheiros antes de gesticular para que se afastassem e se concentrassem em tratar seus ferimentos. Em seguida, voltou a olhar para Kakuzu, com os olhos repletos de silenciosa intenção assassina. Mas Kakuzu mal o reconheceu. Em vez disso, ele metodicamente retirou um pergaminho de selamento e guardou sua recompensa arduamente conquistada. Só depois de guardar o pergaminho e guardá-lo em suas vestes é que ele finalmente voltou toda a sua atenção para An. Seus olhos frios e calculistas captaram a presença do adolescente. O chakra fluindo pelo seu corpo é diferente. A voz de Kakuzu era calma, quase indiferente. Presumo que você seja a arma secreta de Wagakure. Ao ouvir as palavras de Kakuzu, An franziu a testa ligeiramente. Para ser sincero, ele não gostava de ser chamado de arma. Era um insulto ao seu orgulho. Dizem que você invocou uma besta com cauda na linha de frente. Mas não sinto esse tipo de poder vindo de você. Parece que você não é tão forte quanto dizem os rumores. A resposta de An não perturbou Kakuzu nem um pouco. Ele apenas riu baixinho. Jovens, quando não eram arrogantes? Ele não se importava nem um pouco.
Aliás, essa perseguição trouxera um bônus inesperado. Já que o Jinchuriki havia se entregado direto na porta, seria tolice não aproveitar. Estalando o pescoço, Kakuzu falou com um ar de indiferença. Então, já que você está aqui para reforçar a batalha, por que não mostra alguma habilidade de verdade? Liberte essa energia dentro de você. A expressão de An ficou sombria. O que diabos você quer dizer com isso? Uma coisa era Kakuzu saber que era um Jinchuriki, mas o fato de ele exigir que An usasse aquele poder imediatamente, ele estava insinuando que An não teria chance de vencer sem ele? Kakuzu soltou uma risada seca. Ah, você é orgulhoso, né? Ele não pareceu nem um pouco incomodado. Não leve a mal. Estou apenas constatando os fatos. Se o garoto entendeu ou não suas palavras era outra questão. Chamar de arma secreta antes tinha sido um pouco generoso. Se ele não conseguia usar o poder da besta com cauda, para ser honesto, ele não era uma grande ameaça. Para deixar claro, Kakuzu não estava dizendo que An era fraco. Ele estava dizendo que além dele todos os outros ali eram. Capítulo 142. Ignorando as palavras dos experientes. Você ousa me subestimar? Vapor crepitante de chakra irrompeu do corpo de An, formando uma aura densa e vermelha. Não era apenas chakra, era vapor, evaporando dele em ondas. No instante seguinte, seu pé mal tocou o chão antes de se lançar para frente como uma bala de canhão, fechando a distância entre ele e Kakuzu num piscar de olhos. Ah! Com um grito de guerra agudo, An saltou no ar, girando o corpo em pleno voo. Seu pé disparou em direção a Kakuzu com uma velocidade estonteante, e o vapor carmesim ao seu redor formou uma barreira vermelha e cintilante contra a resistência do vento. Kakuzu ergueu uma sobrancelha, sua mente voltando para outro lutador, alguém cujo chute quase acabou com tudo em um instante. Essa técnica era assustadoramente semelhante. Mas havia uma diferença crucial. Aquele homem havia usado taijutsu puro, abrindo o 8º portão para desferir um golpe devastador. Ou por outro lado, utilizava ninjutsu, usando seu chakra para gerar vapor de alta pressão que aumentava drasticamente sua força física, como um motor, aproveitando a força bruta por meio da força bruta. No entanto, apesar do poder avassalador do ataque, Kakuzu apenas sorriu. Sem um pingo de pânico, estendeu a mão e agarrou a perna de An com uma das mãos. Estrondo. O impacto soou como metal batendo em metal. O aperto de Kakuzu era inflexível, sua confiança absoluta. É só isso? An não se mexeu. Mesmo com a perna presa, seu chakra explodiu descontroladamente, o vapor se intensificando. O vapor vermelho engrossou como os propulsores de um foguete, amplificando a força do seu golpe enquanto ele avançava com determinação renovada. Ele tinha certeza de que, desta vez, romperia as defesas de Kakuzu. Mas então, algo estava errado. Os olhos de An se arregalaram quando uma sensação inquietante o invadiu. Seu chakra não estava apenas alimentando seu próprio poder, estava sendo sugado. Como um riacho desviado de seu curso, uma parte de sua energia fluiu de forma anormal para a mão de Kakuzu. Aqui, pegue de volta. Kakuzu soltou-o abruptamente e deu um passo para trás, abrindo a palma da mão esquerda na direção de An. Estrondo. Uma onda de choque explodiu quando o mesmo vapor vermelho que havia sido roubado foi agora arremessado de volta para An como uma torrente furiosa. O coração de An batia forte. Ele não tinha tempo para se esquivar. Sem outra escolha, ergueu os braços blindados para proteger o rosto. Bang! O impacto lançou pelo ar como uma pipa quebrada. Girando em pleno voo, ele mal conseguiu recuperar o controle antes de pousar, derrapando para trás por vários metros antes de parar. Uf, uf. Meio ajoelhado no chão, An ergueu o olhar, cruzando com Kakuzu. Ele o havia subestimado, e muito. Kakuzu era um monstro por si só, mas Kakuzu não estava com humor para conversa fiada. Vamos acabar com isso. Liberte o que está dentro de você. Suas palavras não eram provocações, eram uma ordem. An podia ser formidável entre seus pares, mas contra Kakuzu, ele era inferior. An cerrou os punhos, pressionando os nós dos dedos contra a terra. A frustração ardia em seus olhos. Ele se recusava a ser dispensado tão facilmente. Após um longo momento de hesitação, uma única cauda de chakra se materializou atrás dele, balançando ameaçadoramente no ar. Ele respirou fundo. Isso é o máximo que consigo aguentar. Não me decepcione agora. Kakuzu observava impassível, com os braços cruzados sobre o peito. Só uma cauda? Tic. Decepcionante. Ele deu um passo à frente. A cada passo, seus punhos escureciam, o chakra da terra percorria seu corpo, reforçando seus membros como ferro vivo. Droga! An cerrou os dentes, sem vontade de recuar. Ele não era um shinobi qualquer. Havia lutado por sua aldeia, conquistado seu lugar e não se deixaria humilhar. Mas antes que ele pudesse terminar seu pensamento, Kakuzu desapareceu. Os instintos de An gritaram. O ar se moveu, uma rajada de vento roçou seu rosto. Seus olhos se voltaram para cima, Kakuzu já estava acima dele, mãos formando selos em um instante. O estômago de An se contraiu. Ele mal teve tempo de reagir antes que um inferno rugisse lá de cima, engolindo tudo em seu caminho. Ele não teve escolha a não ser se preparar e liberar uma onda de vapor vermelho na tentativa de conter as chamas. Mas a tempestade de fogo não terminou aí. Através do calor escaldante, um único punho de ferro avançou. O soco acertou em cheio no rosto de An. Dentes quebrados. Sangue espirrou. Sua visão ficou turva quando sua cabeça foi jogada para trás, seu corpo caindo no chão com um baque estrondoso. Ele mal teve um momento para se recuperar antes que uma sombra pairasse sobre ele. Kakuzu atravessou as chamas que se dissipavam imperturbável. Não perdeu tempo, montando sobre o corpo desfigurado de An e erguendo os punhos endurecidos. Essa luta não acabou. O próximo golpe estava chegando. Estrondo. Com um único soco, o rosto de An foi completamente distorcido. Então veio o segundo, o terceiro. Kakuzu não parou, desferindo 7 ou 8 golpes em rápida sucessão.
Quando terminou, o rosto de An era uma massa desfeita de sangue e carne. Os 3 shinobi de Vagakuri próximos, mal se agarrando à vida, ainda tinham um resquício de esperança, mas essa esperança foi completamente destruída naquele momento. Eles assistiram horrorizados enquanto Kakuzu espancava implacavelmente, aterrorizados demais para sequer pensar em intervir. Um homem que havia derrotado seus ninja elite em um instante. Como poderiam enfrentá-lo? Até mesmo a intenção assassina que irradiava de Kakuzu foi suficiente para paralisá-los. Enquanto Kakuzu desferia seus últimos golpes, a respiração de An ficava cada vez mais fraca. Ao ver isso, Kakuzu finalmente parou, murmurando para si mesmo, decepcionado. Tic, que chato. Ele nem tinha batido com tanta força, mas An já estava acabado? Isso só provava mais uma vez que, tirando alguns prodígios, a nova geração de shinobi simplesmente não valia muita coisa. Balançando a cabeça, Kakuzu se levantou do corpo de An e limpou as mãos, já se virando para sair. Mas então, ele fez uma pausa. Seus olhos verdes piscaram em direção à figura imóvel de An. Gorgolejo. Pequenas bolhas vermelho claras de chakra começaram a vazar do corpo de An. A princípio, era apenas um fio d'água, mas no instante seguinte, foi como se uma comporta tivesse se aberto, ondas de chakra carmesim jorraram, percorrendo o corpo de An. E então, atrás dele, originalmente havia apenas uma cauda. Agora mais 4 começaram a brotar. Kakuzu deu alguns passos para trás, observando com curiosidade. An já havia perdido a consciência. Seu corpo não lhe pertencia mais. O que só poderia significar? O Big estava prestes a emergir. Capítulo 143. Até as bestas com cauda são competitivas. Quando um Jinchuriki perde completamente o controle do próprio corpo, a besta com cauda selada dentro dele começa a se agitar. Em tais situações, a capacidade da besta de se libertar ou não depende principalmente da força da técnica de selamento. O selo dos 8 trigramas do clã Uzumaki é uma das técnicas de selamento mais estáveis, mesmo que o Jinchuriki esteja à beira do colapso. A besta com cauda pode não necessariamente encontrar uma brecha para escapar. Não se sabia que tipo de jutsu de selamento Iwagakuri usava em seus Jinchuriki, mas certamente era inferior ao selo dos 8 trigramas. Anteriormente, An havia se valido do poder de sua besta com cauda para fazer crescer uma única cauda em sua batalha contra Kakuzu. Aquele momento de fraqueza deu à besta uma oportunidade, e agora com An completamente inconsciente era o momento perfeito para se libertar. Um chakra levemente avermelhado começou a escurecer, intensificando-se e formando um ameaçador manto da besta com cauda. O chakra opressivo pulsou para fora, expandindo o corpo de An. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ensurdecedoras ecoou enquanto a forma maciça da besta com cauda se desdobrava, sua presença dominando a terra e derrubando árvores. À medida que a transformação se completava, o manto vermelho escuro recuou, revelando uma espessa pelagem branca como a neve. Kakuzu instintivamente recuou, colocando mais distância entre si e a enorme criatura que agora se aproximava, os 5 caudas Koku. Elevando-se sobre o campo de batalha, suas 5 caudas balançavam ameaçadoramente. Embora seu corpo se assemelhasse a um cavalo, não era exatamente equino por natureza. O olhar de Kakuzu se voltou para o rosto, 4 chifres afiados saíam de sua cabeça, e seu queixo era normalmente grande, quase oval, dando-lhe uma aparência estranha e inchada. Não era bem o rosto de um cavalo. Kakuzu coçou o queixo, refletindo sobre as feições da criatura antes de chegar a uma conclusão. Se eu tivesse que comparar, seu rosto parece um baiacu. Os enormes olhos de Koku se fixaram em Kakuzu, cheios de desprezo. Humano insolente, o que você acabou de dizer? Ah, nada. Kakuzu balançou a cabeça, afastando pensamentos desnecessários. Decidiu mudar a conversa para algo mais interessante. Então, 5 caudas, sempre tive curiosidade. Em que tipo de liberação elemental você se especializa? Cada besta com cauda possuía uma natureza de chakra característica. Shukaku usava a liberação de vento e um poderoso jutsu de selamento. Matatabi era especialista em liberação de fogo, mas Kakuzu não conseguia se lembrar do que tornava Koku único. Kuf. E o que te faz pensar que é digno desse conhecimento? Koku zombou. Kakuzu apenas deu de ombros. Não importa. Vou descobrir em breve. Sua ameaça casual fez Koku zombar, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Eu estava observando de dentro do corpo de An, observando tudo. Admito que você é forte, mas é só isso que você é. A voz de Koku retumbou. Não me diga que você realmente acredita que ainda está lutando contra aquele idiota vestido de vapor? Kakuzu sorriu. Ah, eu sei muito bem que não sou seu oponente mais forte. Comparado a gente como Hashirama Senju e Madara Uchiha, devo parecer insignificante. Ao ouvir esses nomes, o ar ficou pesado. Os olhos enormes de Koku se estreitaram perigosamente, com uma centelha de intenção assassina passando por eles. Kakuzu riu baixinho. Parece que vocês, bestas com cauda, não gostam muito dessa parte da história. Kuf. Poupe-me dessa conversa fiada, humano. Invoque a fera dentro de você. Eu vou esmagar Izobu primeiro, depois vou te despedaçar. Ao contrário das pessoas comuns, uma besta com cauda podia sentir a presença do chakra de outra besta. Koku já havia reconhecido os traços persistentes do poder de Izobu em Kakuzu. Durante séculos, os humanos buscaram roubar sua força. Para Koku, Kakuzu não era diferente, forte sim, mas ainda assim mais um humano tentando se apropriar do que não era seu. Kakuzu ergueu uma sobrancelha. Então você menospreza Izobu, é? Koku soltou uma risadinha baixa. Ele não é nada especial. Mesmo se você tivesse todo o poder dele, ainda não teria chance contra mim. Suas palavras deixaram claro. As bestas com cauda tinham sua própria hierarquia. Parecia que mesmo dentro de suas fileiras a competição era acirrada. Izobu, sendo grande e principalmente aquático, não possuía a agilidade terrestre que Koku possuía. Em uma batalha pura de velocidade e manobrabilidade, o Três Caudas estava em desvantagem.
Mas em termos de reservas brutas de chakra, Isobu dificilmente era inferior a Koku. Kakuzu cruzou os braços. Vocês bestas com cauda, adoram se classificar, né? Então me digam, quem vocês consideram seu chefe? Com isso, o olhar de Koku desviou-se para o lado, evitando a pergunta. Você não precisa saber disso. A única coisa que importa é que você não é páreo para mim. Koku, os 5 caudas, estava visivelmente irritado. Com um salto poderoso, seus cascos dianteiros caíram com tudo. Bum! Como um meteoro atingindo a terra, o impacto enviou ondas de choque pelo solo. Poeira subiu no ar e fragmentos de rocha voaram em todas as direções. A força do impacto deixou uma enorme cratera no solo. De dentro da nuvem de destroços, Kakuzu saltou, pousando em segurança a uma certa distância. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico enquanto ele olhava para Koku com diversão. Parece que você não é o chefe das bestas com cauda, comentou ele. Será que o seu líder já te subjugou? Humano. Chega de tagarelice. A paciência de Koku finalmente se esgotou. Ele avançou, com a raiva queimando nos olhos. Mas Kakuzu simplesmente levantou a mão, fazendo um gesto casual. Estou vendo que você está ficando nervoso, disse ele, impassível. Não posso invocar a 9 caudas em tão pouco tempo, mas ainda posso te encontrar um companheiro de brincadeira. Um sorriso cúmplice surgiu em seus lábios. A máscara de água já havia esgotado suas reservas de energia da besta com cauda. Cerca de 4 bijudamas no total. Até se recuperar, ele não seria capaz de acessar seu poder novamente. Tudo bem. Kakuzu tinha outra coisa em mente. Suas mãos se moveram em uma rápida sequência de selos de mão, javali, cachorro, galo, macaco, cabra. No momento em que suas palmas foram pressionadas contra o chão, intrincados selos negros de invocação se espalharam em todas as direções. Jutsu de invocação. No instante em que a técnica foi ativada, 9 anéis se materializaram atrás dele. Estranhos caracteres brancos brilhavam em cada anel, com as palavras inscritas. Azul, branco, vermelho, preto, céu, sul, norte, 3, joia. 9 bestas mascaradas. Capítulo 144. A arma mais forte de Koku. O poder das 9 bestas mascaradas era algo que os irmãos Kinkaku e Jinkaku haviam roubado da 9 caudas. Mais tarde, Kakuzu o extraiu usando sua liberação das trevas e o manteve selado até então. Somente quando sentiu que sua própria força era suficiente, ele iniciou o processo de assimilação completa. Enquanto Koku observava Kakuzu invocar o poder da 9 caudas, seus olhos já grandes como lanternas se arregalaram ainda mais. Emergindo de 9 fendas espaciais diferentes, 9 figuras monstruosas tomaram forma. Koku pôde senti-las imediatamente, a aura inconfundível de malícia e ódio, idêntica à da 9 caudas. Isso! Como esse cara está conectado a 9 caudas? Um arrepio percorreu a espinha de Koku, e uma gota de suor, grande o suficiente para rivalizar com um pequeno lago, escorreu pela sua testa. Sua reação instintiva foi recuar, dando 2 passos para trás para se distanciar de Kakuzu. Quem diabos é você? A voz de Koku estava rouca, seu olhar afiado e cauteloso. Kakuzu cruzou os braços, sua expressão tão indiferente como sempre. Entre as 9 bestas com cauda, a 9 caudas é a mais forte. Afinal, quanto mais caudas uma besta tem, maior o seu poder. Desgraçado. Os cascos de Koku bateram no chão, suas 5 caudas se erguendo agressivamente. Ele soltou um rugido furioso. Não julgue nossa força apenas pelo número de caudas. Kakuzu riu baixinho. Parece que todas as bestas com cauda têm a mesma personalidade. Nenhum de vocês gosta de ouvir esse tipo de conversa. Tudo bem, não vou usar caudas como parâmetro, mas isso não muda o fato de que a 9 caudas é a mais forte. Inicialmente pensei que com sua presença e aura avassaladora, você seria pelo menos o segundo em comando. Mas agora, eu só liberei uma fração do poder da 9 caudas, e você já está tremendo. Devo dizer que isso é uma grande revelação. As palavras de Kakuzu levaram Koku ao limite. Suas patas traseiras cravaram-se na terra, seus cascos dianteiros se firmaram para frente, como uma flecha esticada, pronta para ser lançada. Seu desgraçado! Calha a boca! Com um rugido ensurdecedor, Koku investiu contra Kakuzu. Mas antes que pudesse encurtar a distância, Kakuzu simplesmente ergueu a mão direita e acenou sutilmente. Num instante, as 9 figuras monstruosas, 9 bestas mascaradas, avançaram em direção a Koku vindas de todas as direções. Kakuzu, imperturbável, saltou para trás e pousou no topo de uma colina próxima, observando a batalha se desenrolar com um divertimento distante. Tendo invocado essas criaturas para lutar por ele, Kakuzu pôde se dar ao luxo de ficar de lado como um espectador, como alguém que pagou por um lugar na primeira fila para testemunhar um confronto de titãs. Não se engane, 9 bestas mascaradas estavam longe de ser fracos. Quando Kakuzu o subjugou, foi uma luta quase mortal. Cada uma das 9 criaturas tinha sua própria forma distinta, algumas tinham listras de tigre. Algumas eram humanoides e uma até empunhava uma foice que lembrava o próprio Shinigami. Ao contrário das criaturas invocadas normalmente, as 9 bestas mascaradas eram manifestações do ódio da 9 caudas. Elas não possuíam vida verdadeira, apenas um impulso inabalável para o combate. Residiam em uma dimensão separada, emergindo apenas quando convocadas. Sua força individual podia ser comparada à dos membros da Akatsuki. De fato, cada uma das 9 entidades correspondia aos anéis usados pela Akatsuki. Azul, branco, vermelho, preto, céu, sul, norte, 3, joia. Embora não tivessem a menor chance em um duelo mano a mano contra membros da Akatsuki, seu poder coletivo não era de se desprezar. Cada criatura era pelo menos tão forte quanto um jonin de alto escalão.
Alguns conseguiam até andar no ar e, principalmente, não possuíam corpos físicos, o que os tornava quase impossíveis de matar. A única maneira de derrotá-los era esgotar completamente seu chakra, momento em que retornariam à sua dimensão. Em essência, as 9 bestas mascaradas eram uma versão mais jovem e menos refinada da Katsuki, menos aterrorizantes, mas ainda assim formidáveis. Até mesmo um oponente do nível Kage teria dificuldade se fosse pego em seu ataque implacável. De seu ponto de vista, Kakuzu observava a batalha com calma e distanciamento. 10 minutos se passaram. Finalmente, com um rugido furioso, o chifre afiado de Koku empalou a última das bestas mascaradas. A forma da criatura oscilou, tornando-se translúcida antes de se dissipar em uma rajada de vento, recuando para o último portão, joia. O campo de batalha ficou em silêncio. As 9 bestas mascaradas foram derrotadas. No topo da colina, Kakuzu esticou o pescoço e girou os ombros, com as articulações estalando com o movimento. Embora a batalha tivesse durado apenas 10 minutos. O fato de as bestas mascaradas terem conseguido se manter firmes contra uma besta com cauda de verdade por tanto tempo era prova de seu poder formidável. Mesmo com as invocações desaparecidas, Koku ficou ferido. Suas caudas, pernas e tronco estavam cobertos de feridas. A pelagem branca imaculada dos 5 caudas estava marcada por inúmeros cortes e hematomas. Kakuzu desceu da colina com passos leves e pousou graciosamente no chão. Koku virou-se para encará-lo, sua respiração saindo em sopros visíveis de ar quente. Seus olhos ardiam de fúria enquanto ele encarava Kakuzu. Uma cicatriz recente atravessava seu rosto branco, sem manchas, uma marca duradoura do ataque combinado das bestas mascaradas. Uma batalha que terminou com ele marcado, uma afronta que Koku mal conseguia tolerar. No entanto, Kakuzu não deu importância à raiva fervilhante de Koku. Deu um passo lento e deliberado à frente e falou, com a voz calma e analítica. 5 caudas, suas reservas de chakra excedem as do 3 caudas. Isso eu admito. Durante a nossa luta, você até utilizou a liberação de vento. Mas essa não é sua verdadeira afinidade, é? Esse deve ser seu ataque mais forte, certo? Kakuzu interrompeu o passo e estendeu a mão, apontando diretamente para a cabeça de Koku. 4 chifres afiados brilhavam sob a luz do sol, refletindo um brilho intenso. Essas 4 coisas, as maiores armas de Koku e seu trunfo. Kakuzu havia testemunhado em primeira mão, até montanhas imponentes se desfaziam em pó ao serem atingidas por aqueles chifres. Sua afiação era aterrorizante. Ele suspeitava que nem mesmo a pele de uma besta com cauda teria chance contra eles. Esta deve ser a arma mais letal de Koku, assim como a 9 caudas. O 9 caudas raramente usava jutsus em batalha. Ninguém acreditaria que uma raposa centenária não conhecesse ninjutsu. Ela simplesmente não precisava disso. Com suas enormes reservas de chakra, uma única bijudama poderia remodelar a paisagem. Nenhum jutsu se comparava. Era por isso que ele não se dava ao trabalho de usá-los. E contra inimigos mais fracos, um golpe casual de sua cauda era suficiente para arrasar uma floresta inteira. Olhando para as armas mais valiosas de Koku, os olhos de Kakuzu brilharam com um brilho perigoso. Esses seus 4 chifres cortam ferro como manteiga. Você se importaria em dividir um comigo? No momento em que Kakuzu falou, um rugido estrondoso sacudiu os céus. Roar! Koku berrou furiosamente, sentindo como se estivesse sendo ridicularizado. Seu desgraçado, fique parado. Vou te matar hoje. Com um temperamento explosivo, Koku investiu contra ele mais uma vez. Kakuzu não estava disposto a fazer a vontade dele. Apertando as mãos, ativou sua técnica. Modo sábio aberto. Capítulo 145. Apenas. Para lidar com um oponente enorme como 5 caudas, Kakuzu não se limitava ao senjutsu. Ele também usava o jutsu de invocação. Mas havia um problema um tanto incômodo. A maioria dos jutsus de invocação funciona instantaneamente, invocando uma fera no momento em que a técnica é ativada. No entanto, o ritual de invocação de Kakuzu levou um tempo vergonhosamente longo. Ele passou meio minuto inscrevendo o símbolo de invocação no chão antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Então, bum! Uma enorme nuvem de fumaça com dezenas de metros de altura explodiu. Uma voz aguda e estridente ecoou pelo campo de batalha. Finalmente! Estou livre! Da fumaça espessa emergiu uma figura imponente branca como leite. 4 antenas se contraíam no topo de sua cabeça enquanto ela contemplava o céu azul sem limites e a vasta paisagem aberta. Ah, que maravilha! Depois de passar tanto tempo na floresta Shikotsu, eu estava com saudades de ver o mundo lá fora. E agora meu desejo finalmente se tornou realidade. Kakuzu não perdeu tempo. Com um único passo pousou bem em cima da cabeça da lesma gigante. Por que diabos você demorou tanto para sair? Ele perguntou, franzindo a testa. Ah, bem, a lesma, Katsuyu cambaleou levemente sob ele. Veja bem, ficar maior leva tempo. Como é a primeira vez que luto por você, eu queria deixar uma boa impressão. Então, invoquei alguns lambibotas extras para garantir que eu parecesse impressionante. Naturalmente, isso levou um pouco mais de tempo. O verdadeiro corpo de Katsuyu não era tão grande assim, sua forma enorme era composta de inúmeras lesmas menores empilhadas. Kakuzu suspirou, mas não se deteve no assunto. Com sua invocação agora presente e o senjutsu ativado, ele estava pronto. Katsuyu, curiosa sobre o oponente, voltou a olhar para frente. Quando ela finalmente viu que eles estavam enfrentando, seu corpo inteiro enrijeceu. Ai meu Deus! Por que raios você provocou aquele cara? Diante deles estava a besta colossal conhecida como 5 caudas, Koku. Pelo que me lembro, as bestas com cauda não são exatamente conhecidas por sua paciência. Se uma delas guardar rancor de você, elas o caçarão até os confins da terra. Kakuzu, você tem certeza disso? Chega! Kakuzu a interrompeu. Eu cuido do ataque direto. Você dá apoio lateral.
Vamos domar essa fera hoje. Entendido? No momento em que ele terminou de falar, Kakuzu desapareceu da cabeça de Katsuyu, reaparecendo bem na frente de Koku. Ele não estava confiando apenas no Senjutsu. Ele também havia ativado a forma final de sua técnica Medo do Rancor da Terra. Liberação de fogo, trabalho duro inteligente. Liberação de vento e item dano por pressão. As chamas amplificadas pelo vento irromperam em um inferno escaldante, engolfando tudo em uma tempestade de fogo capaz de consumir um exército de 1000 pessoas. O calor escaldante transformou o campo de batalha em um oceano de fogo. O chakra Senjutsu infundido nas chamas tornou as chamas ainda mais selvagens e ferozes. As chamas se espalharam, expandindo-se infinitamente até engolirem quase metade do enorme corpo de Koku. O 5 caudas soltou um rugido que fez tremer a terra. Para shinobi comuns, uma liberação de fogo dessa magnitude era apocalíptica. Mas para uma besta com cauda? Tique! Nada mais que uma brisa morna. Koku avançou, com seu pelo espesso e branco como a neve cortando as chamas. Ele emergiu completamente ileso, com seus chifres polidos e afiados brilhando sob o brilho do fogo. Bum! A fera avançou pelo mar de chamas, mas em vez de Kakuzu, outra figura enorme apareceu diante dela. Deixe-me mostrar o que eu posso fazer, Katsuyu anunciou alegremente. Arte sábia, ácido pegajoso para os dentes da língua. Ela franziu os lábios e exalou uma névoa espessa e amarelada que se espalhou em todas as direções, engolfando Koku rapidamente. Chiado! Chiado! A névoa corrosiva começou a corroer o pelo de Koku, fazendo com que a pelagem branca imaculada do animal encolhesse a uma velocidade visível. Droga! Koku estreitou os olhos. Se inalasse muito daquela névoa, mesmo como uma besta com cauda, sofreria sérios danos. A fera teve que agir rápido. Chutando o chão com toda a força, Koku investiu direto contra Katsuyu. Bum! Seus chifres assustadores, capazes de achatar montanhas, batiam diretamente em seu corpo enorme. Katsuyu explodiu com o impacto. Ou melhor, ela se separou. Não havia sangue, nem lamentos agonizantes. Em vez disso, sua forma gigantesca se fragmentou em milhares de lesmas menores, cada uma do tamanho de um tijolo, com seus corpos azuis e brancos se contorcendo pelo campo de batalha. Entre elas, uma se destacava. Uma lesma um pouco maior com uma distinta tonalidade dourada. A verdadeira Katsuyu. Endireitando seu pequeno corpo, ela rapidamente deu ordens. Certo, pessoal. Ataquem esse grandão. Não deixem ele escapar. A massa de lesmas em miniatura começou seu ataque. O rosto de Koku se contorceu de raiva. Você está pedindo a morte. Seus chifres brilhavam intensamente enquanto ele preparava outro ataque. Mas no momento em que Koku levantou as pernas, algo parecia estranho. Um coro de ruídos minúsculos e abafados ecoou. A fera olhou para baixo. Toda a sua metade inferior estava coberta de lesmas. Inúmeros pequenos Katsuyu se agarravam às suas pernas e cintura, suas bocas macias sugando sua pele grossa. Individualmente suas mordidas eram inofensivas. Mas quando multiplicadas por milhares, dezenas de milhares, os músculos de Koku se contraíram involuntariamente. A princípio, tentou ignorar a sensação. Algumas lesmas minúsculas não fariam mal a uma besta com cauda, mas eram muitos. Quando percebeu, toda a parte inferior do seu corpo já havia sido invadida. Uma irritação insuportável e entorpecente se espalhou por seus membros. Estava por toda parte. Pela primeira vez em séculos, os 5 caudas sentiu uma coceira que não conseguia coçar. O mais importante a lembrar é que a maior arma dessas lesmas é a névoa ácida que elas expelem pela boca. Suas propriedades corrosivas e toxicidade corroem constantemente o corpo e a vontade da besta com cauda. Enquanto um leve tom roxo se espalhava pelo rosto de Koku, uma figura apareceu de repente diante de seus enormes olhos do tamanho de uma lanterna. Kakuzu. Cair. Com um rugido estrondoso, o punho endurecido de Kakuzu desceu com tudo. Bum, bum. Mesmo com a força de uma besta com cauda, Koku não teve como se esquivar do golpe inesperado. A dor que percorria seu corpo, combinada com a pasta ácida que penetrava em seus pulmões, o deixou completamente vulnerável. Sua forma imponente desabou, trazendo consigo inúmeras pequenas lesmas, lançando poeira no ar. Quando a poeira baixou, Kakuzu já estava em pé sobre a cabeça de Koku. Suas pupilas verde escuras refletiam o chifre afiado que se projetava do crânio da besta com cauda. Bem, já que preciso tirar algo de você para replicar, então posso muito bem pegar a parte mais valiosa. Tenha paciência comigo por um momento. Bastardo! Tire suas malditas mãos de mim. O rugido furioso de Koku ecoou no ar, mas Kakuzu apenas sorriu friamente. Levantando o braço direito, seu punho se transformou em uma lâmina, revestida por um brilho metálico negro. Então, ele o desceu com força total. Clang! Ouviu-se um som agudo de metal batendo em uma superfície impossivelmente dura. AOH! Koku soltou um uivo furioso e dolorido. Até Kakuzu não conseguiu evitar parar por um instante diante da intensidade do grito. Aguente só mais um pouquinho. Já estou quase terminando. Ele aumentou a força de seus golpes. Clang, 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 clang. Depois de dezenas de golpes consecutivos, Kakuzu finalmente se endireitou, enxugando o suor da testa. Olhou para o chifre, apenas alguns centímetros de dano. Tic. Droga, sua cabeça é dura. Com um suspiro resignado, ele olhou para Koku. Certo, aguente só mais um pouquinho. Nesse ritmo, só preciso te bater mais alguns milhares de vezes. Aguente firme. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Ameaça. Ser golpeado de 70 a 80 vezes pelos punhos de ferro de Kakuzu seria o suficiente para derrubar mais de 90% do shinobi de nível Kage no mundo ninja. Mas hoje, ele havia encontrado um oponente realmente difícil. Kakuzu enxugou o suor mais uma vez. As rachaduras nos chifres do adversário já haviam ultrapassado 40 centímetros. No entanto, comparadas ao corpo maciço da besta com cauda, ainda eram insignificantes. Sem escolha, parece que realmente preciso bater 1 bilhão de vezes.
Kakuzu já havia se preparado. Se quisesse o tesouro, teria que se esforçar ao máximo. Quanto ao cocô amarrado sob seus pés, era irrelevante se ele tinha alguma objeção. Depois de ser martelado e inalar a névoa venenosa da lesma, ele não conseguia mais se mover. Retornar ao seu corpo de Jinchuriki também era quase impossível. Como seu oponente havia se resignado ao seu destino, Kakuzu não tinha motivos para se conter. Depois de mais uns 20 golpes, Kakuzu estava prestes a respirar fundo quando, de repente, uma luz ofuscante surgiu no céu acima dele. Era como uma estrela brilhando em plena luz do dia. No momento seguinte, uma enorme onda de chakra se solidificou no ar. Um feixe retangular de luz desceu a uma velocidade incrível. Veio tão rápido que Kakuzu mal teve tempo de reagir. No momento em que o raio estava prestes a atingir o alvo, os olhos de Kakuzu se estreitaram ligeiramente. Então, no mesmo lugar em que ele estava, ocorreu uma explosão quase microscópica. Essa explosão foi diferente de qualquer arte grandiosa ou da típica detonação de etiquetas explosivas. Foi silenciosa, mas seu poder só poderia ser descrito como aniquilação. Quando Kakuzu pousou, seu braço esquerdo havia sido completamente destruído. Os fios negros do medo do rancor da terra começaram imediatamente a repará-lo. Na mão direita, ele segurava um pedaço de material semelhante a metal. Era um pedaço quebrado do chifre de Koku. Olhando para seu braço esquerdo em regeneração e depois para o chifre decepado em sua mão, Kakuzu instintivamente olhou para o céu. Ele havia golpeado aquela trompa 70 ou 80 vezes sem quebrá-la, mas outra pessoa a havia destruído com uma única técnica. Não havia dúvida, o recém-chegado era um oponente formidável. Naquele momento, os 5 caudas finalmente conseguiu se libertar das garras de Kakuzu. A fera o encarou furiosamente, mas não se concentrou no chifre quebrado. Sem hesitar, encolheu-se rapidamente como um redemoinho de água, recuando para dentro do corpo de An. An, agora de volta à sua forma humana, jazia no chão no mesmo estado de semi-morte, sua respiração superficial e fraca. Quanto aos 3 shinobi de Iva que estiveram lá antes, eles já haviam desaparecido há muito tempo, provavelmente escondidos em algum canto distante. Agora, apenas Kakuzu permanecia, olhando para a figura no céu. Onoki, desça aqui. A voz de Kakuzu ecoou enquanto seu braço esquerdo terminava de se regenerar. Ei, ei! Uma risada ecoou de cima. Onoki desceu lentamente, controlando seu voo, finalmente pairando a cerca de 20 metros de Kakuzu. O Onoki à sua frente não era mais o jovem despreocupado e obcecado pelo luxo. O tempo deixara sua marca. Ele estava agora com quase 40 anos, e seu rosto mostrava os traços da idade. Antigamente, Kakuzu e Onoki compartilhavam uma relação relativamente amigável. Durante a reunião dos 5 Kages, quando Madara derrotou Onoki impiedosamente, Kakuzu até lhe deu uma mão. Mas neste mundo, não havia amigos eternos, apenas alianças mutáveis. Agora, as circunstâncias haviam mudado. Se era hora de nos voltarmos uns contra os outros, que assim fosse. Peço sinceras desculpas. Se continuarem com essa matança, vocês cruzarão as fronteiras da Terra. Preciso detê-los aqui. Em me impedir, você parece bem confiante. O tom de Kakuzu era indiferente. As palavras de Onoki podem ter parecido arrogantes, mas, na verdade, ele tinha força para sustentá-las. Entre os 5 Kages das gerações posteriores, Onoki se destacou dos demais. Sua maestria na liberação de poeira era incomparável. Até o Susanoo de Madara foi dilacerado por ela. Desta vez, Onoki tentou emboscar Kakuzu à distância. Felizmente, os reflexos rápidos de Kakuzu minimizaram o dano, custando-lhe apenas um braço. Se tivesse recebido o ataque de frente, talvez não tivesse escapado. Onoki era de fato uma ameaça real para ele. Entretanto, havia outros 2 no mundo ninja dos quais Kakuzu precisava ter cuidado. Um deles era o esquivo Madara. Só pela idade, Madara já deveria estar perto dos 60. Ele provavelmente já havia passado do auge, não estava mais no auge do seu poder. Mesmo assim, seu Mangekyou Sharingan eterno e sua imensa destreza física permaneciam formidáveis. Kakuzu nem tinha certeza se Madara havia despertado o Rinnegan naquele momento. Se ele lutasse contra Madara agora, quais seriam suas chances? Difícil dizer, mas uma coisa era certa. Seria uma batalha perigosa. Além de Onoki e Madara, havia mais uma pessoa que poderia representar uma ameaça real para ele. O terceiro Raikage. Kakuzu nunca conheceu o homem pessoalmente, mas sua reputação era bem conhecida. Durante a terceira grande guerra ninja, o terceiro Raikage lutou sozinho contra 10.000 shinobi de Iva até morrer de exaustão. Claro, pode ter havido algum exagero nessa história. Mas mesmo com um pouco de embelezamento, o terceiro Raikage ainda era um monstro no campo de batalha. Não importava o que acontecesse, não havia como negar a força incrível do terceiro Raikage, comparável à do 8 Caudas Giki. Se a oportunidade surgisse, Kakuzu estava determinado a lutar com ele. Esses 3 indivíduos representavam um certo nível de ameaça para ele, mas apenas um certo nível. Kakuzu dobrou os joelhos levemente, apoiando as palmas das mãos sobre eles, seu olhar penetrante fixo em Noki que flutuava no ar. Vamos ver o quanto você melhorou ao longo dos anos. E você continua tão impaciente como sempre. Apesar do sorriso no rosto, Noki não pôde deixar de sentir um peso no coração. Ele sabia que uma luta com Kakuzu seria uma batalha até a morte. Mas como Tsuchikage, ele não tinha como recuar. Lentamente, ele juntou as mãos. Uma vasta quantidade de chakra se acumulou no vácuo criado entre elas. Estrondo. Um cubo transparente de liberação de poeira começou a se formar em suas palmas, com seu alvo fixo em Kakuzu abaixo. Ao ver isso, Kakuzu imediatamente se preparou. O poder da liberação de poeira era aterrorizante. Qualquer coisa atingida por sua explosão seria reduzida a nada além de pó. Já que esse era o caso, o olhar de Kakuzu percorreu o campo de batalha. A melhor maneira de derrotar Noki era uma troca, vida por vida. Usar uma única vida como isca para atrair Noki a atacar, enquanto seus parceiros, ocultos, atacavam simultaneamente.
Capítulo 147. Não consegue voar? Minhas desculpas, hehe. Os lábios de Onoki se curvaram em um sorriso irônico enquanto ele liberava sua liberação de poeira. Os olhos de Kakuzu se estreitaram ligeiramente. A situação no campo de batalha não era bem o que ele esperava. Não, mais precisamente foram as táticas tortuosas de Onoki que atrapalharam tudo. Em um confronto de guerreiros, o mais corajoso geralmente prevalece, mas Onoki não tinha intenção de se envolver em uma luta direta. Estrondo. Por onde a liberação de poeira passava, o chão se desintegrava em nada. Ao se aproximar de Kakuzu, agora a apenas alguns metros de distância, ele saltou para trás com facilidade, esquivando-se do ataque. Mas a técnica continuou avançando, forçando-o a recuar repetidamente. Como a liberação de poeira de Onoki era indiscriminada em sua destruição, Kakuzu não teve escolha a não ser retirar suas unidades de emboscada de seus esconderijos. Ele recuou por quase 70 a 80 metros antes que a força destrutiva da liberação de poeira finalmente se dissipasse. Quando olhou para cima novamente, viu Onoki flutuando no ar, agarrando o An quase morto, voando rapidamente em direção a Iwagakure. Durante o voo, Onoki até reservou um tempo para se virar e rir. Hahaha, peço desculpas, mas vou me retirar. Se tivermos outra chance, vamos lutar de novo. Hahaha. A risada de Onoki ecoou pelo ar, cada nota soando cristalina nos ouvidos de Kakuzu. Além do triunfo de um resgate bem-sucedido, Kakuzu conseguia perceber outra camada ali, zombaria. Zombaria descarada e indisfarçável. O que deu a Onoki a confiança para provocar Kakuzu tão abertamente? Simples, ele tinha certeza de que Kakuzu não conseguiria pegá-lo. E por que ele não pôde? Porque Kakuzu não sabia voar. Não consegui. Voar. Não poderia. Os olhos verdes de Kakuzu refletiam a figura de Onoki em retirada. Tecnicamente ele poderia persegui-lo e derrubá-lo com ninjutsu, mas para alguém como Onoki, um oponente de nível Kage, tais ataques seriam pouco mais do que um pequeno inconveniente. Persegui-lo não faria sentido. Ainda assim, enquanto observava a expressão presunçosa de Onoki no céu, Kakuzu sentiu uma estranha vontade borbulhando dentro dele. Onoki ousa zombar de mim por não conseguir voar? Um dia, eu juro, vou acabar com você. Naquele momento a resolução de Kakuzu era firme. Ele acalmou seus pensamentos e selou os chifres de Koku em um pergaminho. Ele havia obtido o que buscava. As forças de Iwagakure haviam sido desorganizadas por Konoha devido à sua presença. Sua vingança estava completa. Não havia mais necessidade de avançar. Kakuzu sabia que Iwagakure havia instalado inúmeras armadilhas explosivas de liberação de terra ao longo das fronteiras para defender seu território. Qualquer um que não as conhecesse seria explodido em pedaços ao pisar nessas áreas. Considerando que sua liberação de terra, lança de terra não era mais tão eficaz quanto antes, não valia a pena o risco. É melhor retornar primeiro, absorver a liberação de aço e depois considerar navegar pelos campos minados de Iwagakure. Com esse pensamento, Kakuzu se virou e começou a caminhar de volta em um ritmo tranquilo. Agora que não havia um alvo imediato para perseguir, não havia necessidade de pressa. Ao cair da noite, um grito agudo ecoou pelo céu. Quer ir? Kakuzu olhou para cima. Contra o horizonte carmesim, uma águia majestosa planava com as asas abertas. Era uma visão de tirar o fôlego, especialmente a ave enorme planando pelos céus. Ele não conseguia determinar seu tamanho exato, mas por estimativa, o corpo da águia não tinha menos de 5 metros de comprimento, com uma envergadura que se estendia por mais de 10 metros. Não se tratava de uma ave comum, era um predador de grandes altitudes, um senhor dos céus. Os vasos sanguíneos saltaram nos cantos dos olhos de Kakuzu enquanto sua visão mudava. Suas pupilas verde escuras ganharam um tom branco, tornando o mundo ao seu redor monocromático. Num instante, a distância entre ele e a águia pareceu diminuir. Cada veia que corria pelo corpo da ave foi exposta diante de sua visão ampliada. A verdade é que despertar o Byakugan não foi tarefa fácil, foi muito mais difícil do que simplesmente assimilar as células de Hashirama. Kakuzu passou mais de uma década refinando a linhagem de Igatenin dentro de si antes de finalmente conseguir. Infelizmente, ele ainda não havia evoluído além do Byakugan padrão para o mítico Byakugan de 1000 olhos. O próprio Igatenin levou décadas para atingir essa evolução, então era natural que Kakuzu precisasse de mais tempo também. Momentos depois, as veias ao redor dos seus olhos desapareceram gradualmente e suas íris brancas retornaram ao tom verde de sempre. Uma expressão de intriga cruzou seu rosto. Não se tratava de uma fera comum, era uma criatura invocada. Chakra fluía por seu corpo, diferenciando-o da vida selvagem comum. Nesse caso, você, grandão, deveria descer e conversar um pouco comigo. Kakuzu levantou a mão. Um fio de medo e rancor da terra disparou, mirando diretamente na águia que voava acima. A cena de Onoki provocando-o por sua incapacidade de voar ainda estava fresca em sua mente. Alcançar o Rinnegan a curto prazo era impossível. A melhor alternativa? Usar uma criatura invocada para compensar a deficiência. Esta águia era perfeita. Kakuzu estava determinado a torná-la sua. Quer ir? A águia sentiu a hostilidade vinda de baixo. Apenas abaixou ligeiramente a cabeça, examinando o chão com olhos aguçados. Tudo abaixo era claramente visível em sua visão aguçada. Com uma leve inclinação do corpo, a águia desviou do tentáculo, permitindo que apenas algumas penas soltas fossem capturadas pela rajada criada pelo ataque de Kakuzu. Kakuzu inclinou a cabeça para a cena à sua frente. Verdade seja dita, isso era um pouco problemático. Afinal, o céu não era exatamente seu domínio. Capturar aquela fera invocada exigiria uma abordagem diferente. Enquanto ele ponderava suas opções, várias penas da águia acima começaram a cair, balançando levemente no ar. Assim que estavam prestes a tocar o chão, a poucos metros de distância, algo estranho aconteceu, as penas congelaram repentinamente no ar, ficando eretas como se estivessem suspensas por uma força invisível. Svi!
No instante seguinte, eles dispararam em direção ao chão em velocidade extrema, pousando a poucos centímetros dos pés de Kakuzu. Uma luz ofuscante irrompeu. Bum, bum. A terra se abriu, uma fumaça espessa subiu ao céu, outra obra de arte havia florescido. Enquanto a poeira baixava, Kakuzu, parado bem no centro da explosão, abaixou lentamente os braços que havia erguido para se proteger. Abriu a palma da mão e olhou para as mãos. A superfície enegrecida de sua pele ainda não havia desaparecido completamente, mas sua liberação de terra havia resistido à explosão. Ainda assim, este incidente revelou algo interessante. As penas da águia podiam desencadear explosões. Isso sim era intrigante. Se apenas algumas penas caídas pudessem causar tamanha destruição, e se mais delas caíssem? E se alguém depenasse o pássaro até deixá-lo careca? Um certo artista antigo pode estar desempregado. Kakuzu dissipou o endurecimento dos braços, empurrou o chão e disparou a toda velocidade. Aquela águia agora era sua. No alto do céu, a águia notou Kakuzu perseguindo-o. Um brilho penetrante passou por seus olhos, mas em vez de parar para atacar novamente, soltou um grito agudo, abriu bem as asas e voou rapidamente em outra direção. Capítulo 148. Uma estranha técnica de invocação. Um grito agudo ecoou pelo céu, uma águia planando alto, cortando o ar com uma graça natural. Abaixo, Kakuzu o perseguia implacavelmente, mas a ave mal lhe lançou um olhar. Afinal, pertencia ao orgulhoso clã da águia emplumada. Seus maiores trunfos eram duplos, suas penas que cresciam a uma velocidade impressionante, trocando de cor e renovando-se diariamente, e sua capacidade de carregar o chakra único do elemento terra infundido nelas. Uma vez desprendidas, essas penas se transformavam em projéteis explosivos, tornando os governantes formidáveis do céu. A águia lançou um olhar de desdém para Kakuzu. Para ele, o shinobi abaixo não passava de um humano insignificante. Um contrato de invocação? Risível. Com um bater de asas poderoso, a águia impulsionou-se para a frente. O vento uivava ao seu redor enquanto sua velocidade alcançava um nível sem precedentes. Em poucos instantes, ela desapareceu no horizonte. Minutos depois, a águia se aproximou de um vasto cânion. Voar em grandes altitudes ali era perigoso, passagens aéreas estreitas e vegetação densa significavam que emboscadas poderiam vir de qualquer lugar. Relutantemente, a águia reduziu a altitude para navegar com segurança. No momento em que estava prestes a atravessar o desfiladeiro, uma figura saltou de trás de um afloramento rochoso. Olhos verdes se fixaram no olhar penetrante da águia. Pela primeira vez, o choque percorreu as pupilas da ave. Instintivamente, tentou conter o impulso, mas era tarde demais. Como aquele ninja poderia igualar sua velocidade? Impossível. Mas isso não importava mais. Kakuzu deu um sorriso irônico, com um brilho divertido nos olhos. Mais cedo, a águia zombara dele lá de cima, zombando de sua incapacidade de voar. Na época, ele realmente não tinha como retaliar. Mas agora, com um único pulo, Kakuzu pousou em cheio nas costas da águia. Uma mão grande estendeu-se e agarrou um punhado de suas penas lisas, puxando com força. Seu desgraçado. Me solta. Não tenho tempo para essas bobagens, gritou a águia em protesto. Kakuzu ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. Ah? Você consegue falar? Nada mal, a maioria das bestas invocadas não é tão articulada. Eu não me importo. Tenho alguém para salvar. Me solta. Kakuzu deu uma risadinha sombria. E por que eu deveria me importar? Agora me diga, você vai detonar suas próprias penas ou eu devo arrancá-las uma por uma? Com um giro cruel dos dedos, ele arrancou um punhado de penas, expondo a pele macia por baixo. Um grito agudo encheu o ar. A dor percorreu o corpo da águia, a fúria crescendo em seu peito. Mas não havia nada que pudesse fazer. Não era páreo para Kakuzu. Após uma breve luta, cedeu a contragosto. Certo. Escute, humano. Tenho uma missão de resgate urgente. Se você me ajudar, o clã da águia emplumada reconhecerá sua força. Kakuzu fez um som indeciso, mas não disse nada. Sem perder mais tempo, a águia abriu as asas e avançou a toda velocidade. O ar passou zunindo por eles enquanto cortavam o céu, rumo ao seu destino. Minutos depois, eles emergiram do desfiladeiro. Kakuzu estreitou os olhos diante da visão à sua frente. A paisagem era familiar. Ele reconheceu aquele lugar, ficava dentro das fronteiras de Takigakuri. O campo de batalha era um cenário de caos. Fumaça subia no ar, destroços cobriam o chão e cadáveres jaziam espalhados pela terra devastada pela guerra. Embora a Segunda Grande Guerra Ninja tenha envolvido principalmente as 5 grandes nações, muitos países menores foram arrastados para o conflito. Takigakuri, uma pequena vila entre Konogakakuri e Iwagakuri, não ousava desafiar abertamente uma grande potência. No entanto, isso não significava que estivesse livre de conflitos internos. Antigos ressentimentos e disputas por poder dentro da vila só foram exacerbados pela guerra. No chão, mais de 20 guerreiros, vestidos com uniformes iguais, brandiam espadas. Eles estavam sobre uma pilha de escombros, zombando de sua única oponente, uma garota esfarrapada de 15 anos. Um shinobi do grupo deu um passo à frente, com a lâmina na mão e uma expressão fria e implacável. Entregue a técnica secreta, ou você acabará como os outros. Espalhados ao redor deles estavam corpos sem vida, a família da menina torturada e morta. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não vacilou. Mordendo o lábio, ela se manteve firme, com a voz firme. Esta é a última relíquia do meu clã. Mesmo que eu morra aqui, jamais a entregarei a você. O shinobi deu um sorriso irônico. Então, só precisamos capturá-lo e extrair as informações por meio de genjutsu. Com um aceno de cabeça, ele fez um sinal para seus homens. Levem-na. O grupo avançou. A menina não tinha chance contra eles. Quando eles estavam prestes a atacar, uma sombra enorme desceu do céu. A águia mergulhou bruscamente em direção ao campo de batalha, e sua presença acendeu um vislumbre de esperança nos olhos da garota. Ela não perdeu tempo. Formando selos de mão, bateu a palma da mão no chão. Símbolos de invocação brilharam por toda a terra.
Quando a águia entrou na formação de invocação, uma coluna de fumaça branca irrompeu ao redor deles. Quando a fumaça se dissipou, a ave havia passado por uma transformação notável, ou melhor, a garota e a águia haviam se fundido em algo completamente novo. De seu ponto de observação nas árvores, Kakuzu observava com leve interesse um humano se fundindo com uma besta invocada. Isso o lembrou do clã Inuzuka de Konogakakure e suas técnicas secretas, onde Shinobi e seus cães ninja se combinavam para criar uma forma de combate híbrida. As coisas estavam prestes a ficar interessantes. A fusão entre a garota e a águia era diferente das técnicas do clã Inuzuka. Em vez de formar uma nova entidade híbrida, a combinação deles era mais parecida com a fusão forçada de um humano com uma fera invocada. Era como se tivessem sido costurados em vez de alcançarem uma integração verdadeira. Havia outro detalhe estranho. Quando a garota realizava o jutsu de invocação, ela não precisava tirar o próprio sangue. Normalmente a invocação exigia um contrato selado em sangue para conectar o invocador com sua criatura de outra dimensão. Isso significava que o que ela estava usando não era um jutsu de invocação padrão. Ou melhor, ela tinha alguma outra conexão secreta com a fera invocada. Kakuzu também sentiu algo mais durante a fusão. Forçar a fusão de um humano e uma fera invocada. Esse era um dos conceitos centrais por trás daquela técnica. A batalha lá embaixo continuava ferozmente. A garota e a águia compartilhavam chakra, amplificando instantaneamente suas reservas ao máximo. Empoleirada nas costas da águia, ela formava selos de mão rapidamente, liberando jutsu após jutsu. Enquanto isso, a águia planava pelo céu, sacudindo suas penas, cada uma delas desencadeando uma explosão ao se soltar. A coordenação entre elas era impressionante, mas seus inimigos conheciam bem seu estilo de luta. Como seus oponentes lutavam como uma dupla de homens e feras, seus inimigos simplesmente se adaptaram atacando de duas frentes simultaneamente. Afinal, eles tinham vantagem numérica. Os minutos se arrastaram. Embora os ninjas de Taki tivessem sofrido baixas, o ataque implacável estava desgastando a garota. Ela mal conseguia se segurar, seus movimentos se tornando cada vez mais desesperados enquanto se esquivava das lâminas que a atacavam. Se perdesse a luta, o que a aguardava seria apenas interrogatório e tormento sem fim. Percebendo isso, a águia não conseguiu mais se conter. Voltou a olhar para Kakuzu e finalmente gritou: "Ei, pare de assistir e nos ajude. Se fizer isso, assinaremos um contrato de invocação com você depois." Com essas palavras, Kakuzu levantou uma sobrancelha. "Ei." Capítulo 149. O clã da besta espiritual. Ao ouvir a águia dizer isso, Kakuzu ficou satisfeito. No entanto, não gostou do tom do pássaro. Estaria ela tentando lhe ensinar como fazer as coisas? Dito isso, Kakuzu não era um homem teimoso. Tudo e todos precisavam ter valor. Só valia a pena investir naqueles com valor. Kakuzu saltou da árvore e, com um piscar de olhos, apareceu no centro do campo de batalha. Sua chegada repentina foi como uma bomba relógio, fazendo com que os shinobi de Takigakure interrompessem o ataque. Só de estar ali, a mera presença que Kakuzu exalava fez os shinobi de Takigakure engolirem em seco, nervosos. O ninja verdadeiramente poderoso não precisava se mexer. Sua aura por si só era suficiente para incutir medo. Gole. O ninja líder de Takigakure engoliu em seco, reunindo coragem para perguntar. "Posso perguntar? Quem é você?" "Kakuzu." A resposta simples e indiferente carregava uma avassaladora sensação de autoridade. Aquele nome familiar e estranho ao mesmo tempo atingiu o shinobi de Takigakure como um trovão. Suas pupilas dilataram-se e eles trocaram olhares nervosos. Todos já tinham ouvido aquele nome antes e, então é o Lorde Kakuzu. No nós. O líder do esquadrão Takigakure pressionou a mão contra o peito, enquanto o suor escorria pelo rosto. Ele jamais esqueceria que a lenda de Kakuzu sempre pairou sobre sua aldeia. Nos últimos anos, a reputação de Kakuzu só se tornará mais assustadora em todo o mundo ninja. Era impossível não ficarem aterrorizados. "Vá embora. E quando voltar, mande lembranças minhas para aquele velho, Kimu." Takigakure, local de nascimento de Kakuzu. Ele não tinha nenhum rancor pessoal contra esse shinobi, então não tinha intenção de matá-los. Os ninjas de Takigakure sentiram como se tivessem recebido um perdão divino. Sobreviver ao encontro com Kakuzu foi uma bênção imensurável. Obrigado, Lorde Kakuzu, por nos poupar. No entanto, Lorde Kimu faleceu há 10 anos. Essa notícia fez Kakuzu levantar uma sobrancelha levemente. Mais de 20 anos atrás, ele e Kimu chegaram a um acordo. Foi por isso que ele nunca foi oficialmente considerado um Nukenin. O tempo passou. Décadas depois, seu corpo imortal permaneceu inalterado, mas muitos de seus velhos conhecidos já haviam morrido há muito tempo. O atual líder de Takigakure não era ninguém que ele reconhecesse. Pelo jeito como o shinobi falava, parecia haver mais por trás da história. No entanto, Kakuzu não se deteve no assunto. Com um aceno de mão, fez sinal para que os shinobi de Takigakure se retirassem. Talvez, um dia, por capricho, ele retornasse àquela cidade natal para uma visita. Após a partida do shinobi de Takigakure, a águia, que estava cuidando de seus ferimentos, olhou para Kakuzu. Sem dizer mais nada, cuspiu um pergaminho. "Nosso clã da águia emplumada honra nossa palavra. Lutaremos por vocês." Kakuzu caminhou calmamente e desenrolou o pergaminho. O clã da águia não era particularmente forte em combate. Kakuzu estava interessado neles por 2 motivos. Primeiro, elas eram montarias estilosas. Segundo, eles podiam voar. O voo tinha vantagens táticas significativas em uma batalha ninja. Entretanto, enquanto Kakuzu examinava a lista de indivíduos que haviam assinado contratos de invocação com o clã da águia, suas sobrancelhas franziram levemente. Os nomes eram estranhos. Macaco, veado, raposa espiritual, serpente gigante, borboleta. Que diabos é isso? Ele não questionou mais. Em breve, estaria usando o clã da águia.
Sem hesitar, ele mordeu o polegar, pressionou o dedo ensanguentado no pergaminho e completou o contrato. Após devolver o pergaminho de invocação, Kakuzu estava prestes a sair quando uma voz hesitante o chamou. "Se senhor Kakuzu, você pode me levar com você?" Quem falou foi a jovem de antes. Ela parecia ter cerca de 14 ou 15 anos, com uma aparência marcante e uma figura bem desenvolvida para sua idade. Quanto ao motivo de ela querer seguir Kakuzu, bastou uma olhada ao redor para ficar óbvio. Nestes tempos caóticos de guerra, sua família se foi. Ela é do clã das feras espirituais, nascida no reino da invocação. Ela possui uma técnica secreta única que nos permite invocar feras para se fundir diretamente com um ninja. A águia ao lado dela explicou. Nascido no reino da invocação, capaz de se fundir com invocações. Outro daqueles misteriosos clãs ninjas. Kakuzu não ficou surpreso. O mundo Shinobi estava cheio de linhagens estranhas. Alguns clãs eram até feitos de fumaça, uma rajada de vento e eles desapareciam. "Esse senhor Kakuzu, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sei cozinhar, lavar roupa. Por favor, deixe-me segui-lo." A menina olhou para ele com pena. Talvez, depois de testemunhar a força de Kakuzu, ela simplesmente quisesse um lugar seguro para ficar. "Qual o seu nome?" Ao ouvir a pergunta, a garota respondeu imediatamente. "Todos nós nascemos no reino da invocação. Desde que nasci, meu clã me chama de filhote. Filhote de cachorro. Um nome fofo, mas não combinava muito com uma garota. Kakuzu a estudou por um momento. Ela ainda era jovem, mas já bem desenvolvida. Quando crescesse, provavelmente rivalizaria com Hinata em aparência. Ela tinha cabelos castanhos longos e cacheados e 3 marcas tribais na bochecha esquerda. "De agora em diante, você será chamado de Ni. O nome era apenas uma designação. Mas como Kakuzu havia dado a ela pessoalmente, o presente tinha um significado diferente. Os olhos da garota brilharam de alegria. Isso significava que Kakuzu a havia aceitado. Com um único passo, Kakuzu saltou para as costas da águia. Kakuzu estendeu a mão para a garota, que a agarrou firmemente enquanto ambos subiam nas costas da águia emplumada. A ave voou para o céu a uma velocidade incrível, a paisagem abaixo passando como um filme acelerado. O movimento rápido da paisagem era acompanhado por ventos fortes, forçando Kai a se agarrar firmemente às costas de Kakuzu. Com o Kazekage de Tsunagakuri morto e as linhas de frente de Wagakure em completa desordem, a vingança de Kakuzu estava quase completa. Não havia muito sentido em continuar a luta, afinal, com sua força atual, era impossível para ele realmente enfrentar as 5 grandes nações. Mesmo o mais fraco entre eles, Tsunagakuri, ainda contava com um exército de milhares de shinobi como base. Emboscadas de pequena escala eram uma coisa, mas confrontos diretos eram outra completamente diferente. No mundo shinobi, se alguém realmente quisesse enfrentar um exército inteiro sozinho, Kakuzu via apenas 2 caminhos possíveis. Atingir o ápice da força de Madara e Hashirama ou despertar o Rinnegan. O vento forte batia no rosto de Kakuzu. Era a hora de ele começar sua jornada rumo àquele reino de poder. Mas antes disso, havia uma última coisa que ele precisava resolver. No acampamento de Konoha, todos os shinobi presentes olhavam para Kakuzu sem qualquer traço de hostilidade. Em vez disso, muitos deles demonstravam gratidão. Eles entendiam que a vitória decisiva de Konoha sobre Tsunagakuri e a repulsão bem-sucedida de Wagakure haviam sido oportunidades trazidas por Kakuzu. De certa forma, eles deviam isso a ele. Mais uma vez, Kakuzu se viu cara a cara com Senju Momoka. Talvez o destino realmente tivesse um estranho senso de humor. No momento em que Momoka pôs os olhos em Kakuzu, ela finalmente soltou o último suspiro que estava segurando. Então, pacificamente, ela faleceu. Capítulo 150. A queda do clã Senju. Senju Momoka, uma guerreira formidável do período dos reinos combatentes, havia matado inúmeros inimigos em sua vida. Ela nunca temeu a morte. No entanto, em seus momentos finais, ela se viu preocupada com algo inesperado. O que seria de Kakuzu nos anos seguintes? Como ele suportaria a passagem aparentemente interminável do tempo? Ao olhar para a criança recém-adotada, Senju Momoka finalmente sorriu aliviada. Apertando a mão de Kakuzu com força, ela pareceu finalmente encontrar consolo. O calor da vida desapareceu lentamente de sua palma, e então, ela fechou os olhos para sempre. Outra potência de Konoha havia caído. O acampamento de Konoha estava envolto em luto. Cortinas funerárias brancas ondulavam ao vento, sussurrando uma elegia triste aos mortos. Kakuzu-san, obrigado pela sua ajuda desta vez. Vestido de branco, Sakuma Taki curvou-se respeitosamente para Kakuzu. A entrada de Konoha na cidade da Árvore Branca foi um acidente. Em nome de Konoha, estou disposto a compensar vocês por quaisquer perdas. Kakuzu apenas sorriu sem responder. O dano que Konoha infligiu à cidade da Árvore Branca já havia sido em grande parte amenizado por Senju Momoka. Quanto aos problemas restantes, estavam além da autoridade de Sakumo para resolvê-los. Kakuzu precisaria procurar os verdadeiros tomadores de decisão. O escritório do Hokage. Dali, era possível avistar as ruas largas de Konoha. Crianças corriam por aí brincando despreocupadas, imersas na alegria da juventude. Apesar da guerra que assolava o mundo ninja, as crianças de Konoha ainda tinham o luxo da inocência. Não que fossem ingênuos, era simplesmente que os alicerces lançados por Hashirama Senju e Tobirama Senju eram sólidos demais. No entanto, por mais fortes que fossem esses alicerces, eles acabariam se esgotando. A menos que Konoha produzisse outra potência do nível de Hashirama, sua era de ouro inevitavelmente chegaria ao fim. Antes mesmo de chegar à porta do escritório, uma discussão intensa já podia ser ouvida lá dentro. Danzo permaneceu firme no caminho de Sarutobi Hiruzen, sua voz afiada e inflexível. Hiruzen, Tsunagakuri foi esmagada, e Wagakure não está em posição de retaliar.
Precisamos aproveitar esta oportunidade para pressionar ainda mais Komogakure. Enviem todas as forças disponíveis. Quero que esses bárbaros aprendam uma lição. Danzo, isso é muita imprudência. Tsunagakure só entrou em colapso devido à turbulência interna. Iwagakure apenas recuou temporariamente. Ainda estamos lutando contra Anzo na Terra da Chuva. Estamos em um impasse com Komogakure há tanto tempo sem conseguir romper suas defesas. Um ataque em grande escala agora só levará a pesadas perdas. Hiruzen, esta é a nossa chance. As dificuldades de Tsunagakure e Iwagakure nos dão tempo. Se concentrarmos nossas forças e atacarmos Komogakure com força, podemos pegá-los desprevenidos. Uma oportunidade passageira, uma vez perdida, nunca mais volta. Quanto a Megakure, apenas uma pequena nação. Seus 3 alunos já não prenderam Anzo? Se necessário, enviem alguém para negociar com ele e detenham-no temporariamente. Assim que eu derrotar Komogakure, podemos lidar com Anzo à vontade. A discussão ficou mais acalorada. Não havia uma definição clara de certo ou errado, a guerra era imprevisível e ninguém conseguia prever o que o momento seguinte traria. Hiruzen era cauteloso, não disposto a correr risco sem certeza absoluta. Danzo, por outro lado, era agressivo e, contanto que tivesse pelo menos 50% de chance, estava disposto a arriscar. 2 homens com ideologias fundamentalmente diferentes. Como poderia persuadir o outro? Quando a discussão chegou ao auge, ambos estavam vermelhos e furiosos. Percebendo que Hiruzen não cederia, Danzo decidiu usar seu trunfo. Respirando fundo, ele lançou um olhar penetrante para Hiruzen e rugiu. Hiruzen, você vai se arrepender disso. Hiruzen, agora completamente indignado, respondeu sem hesitação. Eu sou Hokage. Estrondo. A força daquelas palavras atingiu Danzo como um maremoto. Ele ficou ali, atordoado, momentaneamente sem palavras. Vendo a oportunidade, Hiruzen agarrou a maçaneta da porta do escritório, pronto para escapar. Danzo, sem querer recuar, seguiu apressadamente, determinado a continuar a discussão dentro do escritório. Entretanto, no momento em que a porta se abriu, Hiruzen congelou, imediatamente em alerta máximo. Danzo, inicialmente confuso, logo percebeu a gravidade da situação. Sentado na cadeira do Hokage, de costas para eles, estava uma figura solitária. Alguém havia entrado em Konoha sem ser detectado e chegado até o escritório do Hokage. Não se tratava de um ninja comum, era um verdadeiro mestre. Um que nem Hiruzen nem Danzo conseguiriam enfrentar sozinhos. Naquele instante, a rivalidade foi posta de lado. Movendo-se instintivamente, posicionaram-se de cada lado do escritório, prontos para a batalha. A figura na cadeira virou-se lentamente. No momento em que viram seu rosto, Hiruzen exalou alívio, um olhar de compreensão surgindo nele. Então, é você, Kakuzu-san. Havia um tom de vergonha na voz de Hiruzen. Ele sempre considerará seu professor e seu superior como os padrões que almejava alcançar. Mas diante de Kakuzu, ele finalmente entendeu o quanto ainda tinha que percorrer. Para ser justo, Hiruzen não era fraco. No início da Segunda Guerra Shinobi, quando as forças de Komogakure invadiram as fronteiras de Konoha, o que impediu seu ataque avassalador? Foi dito que Hiruzen liderou pessoalmente as tropas na linha de frente, estabilizando a situação. Sua reputação como um grande ninja começou a crescer a partir daquele momento. Seu domínio sobre todas as 5 naturezas de chakra sem dúvida deixou os shinobi de Komogakure cautelosos. Mas contra uma verdadeira potência, o mero domínio elemental pouco significava. Se Hiruzen Sarutobi tivesse realmente dominado as técnicas proibidas deixadas por seu mestre, ele poderia realmente se sair bem contra Kakuzu. Infelizmente, seu conhecimento de jutsus proibidos era provavelmente inferior até mesmo ao de Danzo. Quanto a Danzo, ao ver Kakuzu, um olhar estranho brilhou em seus olhos. Ele abaixou a cabeça ligeiramente, como se estivesse perdido em pensamentos sobre o que viria a seguir. Kakuzu absorveu suas expressões sutis sem hesitar. Mas lidar com Danzo podia esperar. Ele estava ali primeiro por Hiruzen. Ele colocou uma pilha de documentos com mais de 60 páginas de espessura sobre a mesa. Lembro que Momoka tinha uma irmã mais nova. Por que ela não está listada entre os membros sobreviventes do clã Senju? Isso mesmo. Você ouviu corretamente. Kakuzu havia investigado a situação atual do clã Senju. Segundo os registros, restavam pouco mais de 60 pessoas. Se ele se lembrava corretamente, no período dos reinos combatentes, o clã Senju estava no mesmo nível dos Hyuga em termos de número, ostentando pelo menos 1000 membros em seu auge. Embora muitos tenham perecido naquela época, na época da fundação de Konogakakure, ainda havia pelo menos 600 a 700 deles. Agora, seus números haviam diminuído para apenas 1/10 disso. Era uma realidade preocupante, uma realidade que não fazia muito sentido. Ao ouvir a pergunta de Kakuzu, Hiruzen soltou um suspiro desamparado. O primeiro Hokage emitiu um decreto que proibia os Senju de usarem seus sobrenomes. E então, Kakuzu estava presente quando a Shirama Senju anunciou a ordem, então ele sabia. Mas isso por si só não explicava porque restavam apenas algumas dezenas de Senju naquele dia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.